Na década de 30 chegava à Terra o maior ícone que a cultura pop já teve. E ao contrário do que dizem por aí, ele não veio de outro planeta, ele não nasceu numa grande editora. Superman veio da cabeça de dois estudantes. Jerry Siegel e Joe Shuster criaram o Homem de Aço na época que eles mais precisavam. Ele veio do céu órfão de toda uma civilização e viria crescer junto com a gente para nos ensinar mais sobre como ser pessoas melhores. Hoje iremos discutir um pouco sobre a moralidade e os ideais do Superman. Eu sou o Konema e sejam bem-vindos à Corporação K. Em 1938, saía nos Estados Unidos a Action Comics número 1, que hoje em dia é uma HQ muito valiosa. Naquela época, esse quadrinho dava início ao gênero de super-heróis, pois até então só existiam heróis. Superman foi o primeiro ser que trazia capacidade além do compreensível. Só que seu quadrinho era muito mais do que apenas para entretenimento. Todas as idades, todas as famílias consumiam histórias em quadrinhos. Existiam de vários tipos e gêneros: horror, aventura, romance, drama. E o Superman foi o primeiro a trazer a era heróica. Ele é o avô dos super-heróis. Quando ele chegou nesse ramo, tudo era capim, e ele foi o primeiro a estrear isso. Mas tem uma coisa muito mais interessante para você lembrar, porque se a gente pegar o contexto da época, os Estados Unidos passavam pela Grande Depressão. Ele sofria muito com problemas políticos e econômicos. Uma história em quadrinho, nessa época, trazia todo um alívio para uma civilização, porque a população estava preocupada se ia ter dinheiro para pagar as contas, se ia ter direito perante a sua sociedade. Então, ler uma história em quadrinho era um momento onde que ele se desligava de todos os seus problemas e tinha um pouco de entretenimento ali. E o Superman veio trazendo esse entretenimento de uma forma que eles jamais tinham visto antes. Era algo inimaginável até aquele momento. Então o Superman ele salvou a humanidade desde que ele nasceu. A história em quadrinho veio e trouxe todo um alívio para uma sociedade que estava sendo consumida por toda uma preocupação. Em sua origem, Superman veio do planeta Krypton. O seu pai mandou ele para a Terra porque o planeta estava para ser autodestruído devido a problemas ecológicos e Jor-El só teve tempo de construir a nave para seu filho. Então ele colocou ele lá e mandou para a Terra. Mas ele não mandou para a Terra por acaso, porque ele sabia que os kryptonianos tinham fisionomia equivalente ao dos seres humanos e aqui ele seria um deus entre a gente, pois a radiação do Sol Amarelo traria poderes inimagináveis para ele. Ele poderia voar, teria invulnerabilidade, visão de calor, super força, um kit completo para sobreviver num ambiente hostil. Isso é muito interessante de se pensar, porque o Superman é um alienígena e ele caiu num planeta onde a raça humana teme tudo que não entende. Então, se ele tivesse caído aqui e não tivesse superpoder nenhum, fosse um ET verde ou qualquer outra coisa do tipo, ele teria sido explorado, dissecado e sofrido as maiores barbaridades que a humanidade é capaz de proporcionar. E tem um ponto interessante aí, na história do Flashpoint, escrita pelo Geoff Johns, que também tem uma animação muito bacana, o Superman ele não caiu no Kansas, ele não caiu em Pequenópolis, ele caiu em Metrópolis. Então quem resgatou a nave do Superman foram os militares. O Superman nunca teve contato com a radiação do Sol Amarelo porque os militares exploraram ele, guardaram ele dentro de uma caixinha e acharam que ele era uma ameaça. E ele sofreu as maiores barbaridades possíveis na mão da nossa raça. Esse aí é o Clark? Essa é a criatura mais poderosa do planeta? Me ajudem. Graças ao bom Jerry Siegel e Joe Shuster, ele caiu no Kansas, que é um estado fazendeiro, é tipo o nosso Mato Grosso do Sul ou Goiás. Lá ele foi criado por Martha e Jonathan Kent, que cara, são dois pais incríveis. Eles conseguiram criar o maior ser do universo e fizeram ele ter a compreensão de que ele poderia ser algo a mais, que ele poderia ser a nossa luz, que ele poderia ser a nossa salvação, de uma maneira que ele inspirasse as pessoas a serem melhores. Como conta na história Superman há 4 estações. Essa história ela é magnífica, ela tem uma arte linda e ela conta toda a origem do Superman, e principalmente esse ponto onde ele vai deixar de ser os filhos de Martha e Jonathan Kent para seguir a vida como repórter em Metrópolis e se tornar o Superman. É muito bacana, porque se você é pai, você sabe melhor do que todo mundo que para criar um filho você precisa ter 2 coisas: amor e limite.
E o Jonathan Kent, ele dava muito esse limite pro Superman. E é muito bacana que ele não repreendia o filho, ele não batia no filho, ele não era esse tipo de pai. O Superman, ele tinha tarefas do cotidiano dele dentro da fazenda, só que ele era proibido de usar os superpoderes. Porque toda vez que ele usava o superpoder dele para fazer uma atividade cotidiana, o pai dele olhava com aquela cara de repreensão, tipo assim, que sacanagem, meu filho. Outro ponto que eu acho bacana dessa criação do Superman foi nas histórias do DC Renascimento do Peter Tomasi, que quando o Superman está criando o filho dele, ele está meio em dúvida, porque ao contrário do pai dele, que sabia como dar limite pro filho, ele não tem muita ideia de como fazer isso, porque ele é um super ser, ele sabe que o filho dele é um super ser e sabe pelo que o filho dele está passando, mas ele não sabe como fazer esse limite acontecer, e ele tenta de uma maneira a lá Superman resolver isso. Mas ele lembra de que quando ele era muito novo, o pai dele dava obrigações para ele dentro da fazenda. Colheita, cuidar do gado, consertar a cerca, fazer essas atividades cotidianas. E o pai dele deixava bem claro para ele, tudo sem superpoderes. Você tem que aprender o valor do esforço duro. E o pai dele não vigiava ele, o pai dele simplesmente saía e o garoto, imagina você, é uma criança super poderosa, imagina a cabeça do Clark Kent aí. Ele olhava para os lados, usava a visão de raio-x, via que o pai dele estava lá do outro lado da fazenda e pensava, caramba, mano, eu posso fazer tudo isso em 33 segundos, meu pai nem vai ver, tá lá do outro lado da fazenda, aí eu já posso brincar, eu vou fazer isso. Aí na hora que ele pensava em usar os superpoderes, ele falava, nossa, mano, mas daí meu pai vai saber, cara, porque ele é meu pai, eu não vou saber mentir pra ele vai saber, e aí ele vai ficar triste comigo. Ah, cara, eu vou fazer do jeito certo. Então é muito bacana de ver isso, que esse foi o modo de limite que o pai dele deu pra ele. E também em Superman 4 Estações tem uma coisa muito linda, que o Jonathan e a Martha conversavam sobre como eles estavam criando o Superman. E eles ficavam com aquele peso no coração. Poxa, será que a gente está dando escolha pro nosso filho? Poxa, será que ele entende que a gente ama ele, por isso que a gente fica refreando ele? Poxa, será que ele entende que a gente está preparando ele para o mundo, para ele ser alguém, para ele poder entender como a sociedade vai ver ele, como a sociedade vai tentar julgar ele, como ele deve lidar com tudo isso? E eles tinham essa conversa, esse diálogo, tipo, de pais preocupados, e ele escutava tudo. Ele, do quarto dele, com a super audição, escutava tudo que o pai dele conversava sobre ele, e isso pesava muito na moralidade do Superman. Bom, essa criação deu muito certo, foi sensacional, porque nasceu o Homem de Aço, o maior herói do DC, o maior ícone do super-heroísmo que os quadrinhos têm. Depois da criação dele, o Superman se tornou esse símbolo da paz. Ele se apresentou para o mundo, ele foi para Metrópolis e se tornou o grande ícone do heroísmo. Os jornais só falavam disso, Superman está no ar, as pessoas andavam olhando para cima na esperança de ver o Superman voando. Quem não lê as histórias do Superman, quem não entende muito bem o personagem, só vê animações e filme, ele acha o personagem meio bobo ou até um ícone muito americano de poder e imposição, sabe? Sendo que o Superman não é isso, cara. O Superman, ele é um coração bondoso. Ele tá ali pra te inspirar a ser uma pessoa melhor. Aí eu vejo muita gente comentando assim, tipo, as histórias do Superman devem ser muito chata, porque ele é super poderoso. Não deve ter graça ler sabendo que ele vai vencer no final. Sendo que as histórias do Superman não é sobre isso. As histórias do Superman é sobre fazer o certo, é sobre fazer o correto, é sobre você ter ideia de que seus atos têm pesos. E é por isso que eu acho que Grande Astro Superman, do Grant Morrison, é sensacional, porque ele mostra muito bem isso. A visão do Superman, que ele sabe o superpoderoso que ele é e o como ele interfere na vida de cada pessoa fazendo atos de bondade. Nada é tão bonito quanto essa cena do Superman salvando uma depressiva. A menina, ela chegou, estava pensando em se suicidar, ela estava murmurando isso, falando, acabou minha vida, eu não quero mais nada, o mundo é muito triste, eu não aguento essa carga. Ele, como tem super audição, ele escuta o mundo todo, ele é onipresente. E ele chega lá e ele fala, calma, ele fala o nome dela, agora eu não lembro, tipo, Catherine, calma. O seu psicólogo só se atrasou, ele teve problemas com a esposa, ele vai chegar, você não precisa fazer isso, eu tô aqui pra você. E ele abraça a menina, cara, é uma das cenas mais lindas das histórias em quadrinhos. Essa cena do Superman salvando uma única vida,
porque ele se importa com tudo. É muito bacana de se pensar que uma pessoa, quando ela tem muita compaixão, quando ela é muito bondosa, ela está todo dia tentando transmitir essa bondade que ela tem em pequenos atos na vida dela. Mas o Superman, ele é além disso. O Superman, ele está aqui para nos inspirar. Superman Paz na Terra, eu acho que é um grande ponto para mostrar sobre isso. Principalmente para pessoas poderem entender que o Superman não pode se meter nas nossas próprias guerras. Ele está aqui para salvar vidas. Ele não está aqui para lutar nossas guerras. Ele não está aqui para poder participar do nosso jogo político. Ele não está aqui para nos influenciar dessa maneira. Ele está aqui para nos influenciar a ser pessoas melhores. Lá ele resolve acabar com a fome no mundo, que é uma coisa que ele viu. A África sofre muito com fome, tem vários países pelo mundo que sofrem muito com fome. Ele fala, cara, eu tenho a capacidade de fazer uma plantação gigantesca, de colher essa plantação e espalhar pelo mundo. Eu tenho total capacidade de fazer isso. E ele faz. Ele começa a espalhar pelo mundo alimentos, ele começa a ajudar os mais necessitados com água, comida, agasalho, essas coisas. Só que aí chega num ponto que isso se torna uma briga política. Ele começa a entrar em alguns países e tem forças militares lá para impedir ele, falando, não, mano, não é assim que funciona não, cara. Você vai vir aqui acabar com a miséria do meu país desse jeito? Não, mano, não vai fazer isso não. Tem todo um trâmite aqui dentro. Se você quer fazer isso aí, tem que rolar um faz-me rir, tem que rolar um dinheiro aqui, um dinheiro ali, tem que rolar aqui uma troca de favores. Não é assim que funciona não. E aí ele entende, ele vai e ele até discursa pro mundo, fala assim, galera, vocês têm que aprender a se ajudar. Eu tô querendo ajudar vocês, mas principalmente vocês têm que aprender a se ajudar. Vocês têm que saber que o mundo não é uma guerra. A gente devia ser algo melhor do que isso. E esse é o maior legado do Homem de Aço. Ele inspira a gente a ser pessoas melhores com os nossos pequenos atos do cotidiano. Não é os superpoderes, não é o grande super-herói que ele é, não é a luta contra os monstros. Em Superman Grande Astro, do Grant Morrison, ele sabe que vai morrer. Ele sabe que o tempo dele está contado. Aí você, como ser humano, eu como ser humano e qualquer outro ser humano já pensa, putz, vou fazer um empréstimo no banco, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou viver minha vida tão intensamente que aí quando chegar a hora de eu morrer, eu não vou me arrepender de nada. Você pensa em você, eu penso em mim e todos pensamos em nós antes de qualquer coisa. Superman vai morrer, ele pensa em deixar um legado para a humanidade. Ele pensa, como que o mundo vai lidar sem ter a minha presença aqui? Porque tecnicamente eu estou fazendo a bondade, mas eu também acostumei a humanidade a saber que eu estou aqui para ajudar eles. Então eu preciso fazer o mundo aprender a girar sem a minha presença aqui e lembrar eles todo santo dia que eu morri por eles, que eu morri para que eles pudessem ter a oportunidade de ser pessoas melhores. Isso é feito de uma maneira magistralmente. O que significa ser Superman hoje em dia? Há momentos em nossas vidas em que nos perguntamos se viveremos dias melhores. Esperamos por um Salvador. Alguém que resolva todos os problemas e nos mantenha afastados da escuridão. Todos querem ser super. Cortar o céu ao meio como um raio. Refletir balas e banir o mal. Todos querem ser onipresentes, indestrutíveis. Salvar a humanidade. Mas o que significa salvar a humanidade? De que a humanidade precisa ser salva? A raça humana vive sua fase mais sombria. As pessoas são consumidas pelo ego. O mundo está de ponta cabeça, afogado em ganância, em guerras por poder, perdido. O respeito e a compaixão caíram no esquecimento. Enquanto a esperança, que sempre prevaleceu, agora jaz em uma cadeira de rodas. E não parece ter fim. Continuamos lutando dia após dia, aprisionados nesta fria fortaleza da solidão, sustentada por nós mesmos. Juntando os estilhaços de nossas vidas e realidades egoístas, feitos reféns de nossas fraquezas, nossa própria criptonita. O que verdadeiramente significa ser Superman hoje? Para uns, significa ter tanto quanto o dinheiro puder comprar. Para outros, controlar pessoas, como brinquedos, ou simplesmente estar acima de tudo e todos, custe o que custar.
E se bastasse ser apenas humano? Ser super é abrir mão da vaidade e do orgulho. É enxergar através do próximo para perceber suas necessidades. É compreender que juntos somos um só clamor, uma só força, uma só alma. Eu não desisti de você, não desisti de nós. Ainda quero realizar o impossível. Quero me levantar para que você me reconheça. Eu estou aqui, dentro de você. Superman veio dos céus, cresceu entre a gente e as histórias dele nos inspiram a ser pessoas melhores. Essa é a palavra-chave do Superman, é compaixão, é bondade. É saber que o grande ícone dos quadrinhos, o maior super-herói de todos os tempos, além de ser super poderoso, além de ser capaz de fazer tudo, o maior superpoder dele é a paixão e a bondade que ele nos traz. O Superman quer que a gente realize pequenos atos de bondade no nosso cotidiano. Bom dia, por favor, obrigado, com licença, isso é básico da humanidade, não deveria ser reafirmado, mas cada dia que passa a gente esquece até das nossas educações básicas. Você pode fazer diferença no mundo com pequenos atos, doando alimentos não perecíveis para organizações carentes. Não precisa ser um Tony Stark, filantropo, e doar quilos e quilos de alimentos. 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz já faz diferença na vida de muita gente que não tem o que comer. Pode doar suas roupas também para essas instituições, porque o que não serve mais em você, serve em muitas pessoas que não têm o que vestir, ou têm o que vestir, mas é pouco. Você pode fazer até diferença na vida das pessoas, você pode salvar a vida com pequenos atos, você só tem que se lembrar deles. Todo mundo pode salvar a vida, você pode salvar uma vida. A cada 4 meses a gente tem essa oportunidade, não podemos esquecer disso. Esse tipo de ação faz diferença na vida de todo mundo. E um dia pode salvar a sua vida, de um parente seu, de um amigo, qualquer pessoa. Toda vida deve ser valorizada e a gente não deve esquecer isso nunca. Então, assim como o Homem de Aço, vamos fazer a nossa parte para salvar um mundo.